Eu gostaria que você deixasse a Bíblia já aberta no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 45. Aliás, a gente vai ler o 45 e o 50. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Que diz assim, preste muita atenção, por favor, não converse, preste muita atenção. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Olha o que estava dentro de Davi. Essa passagem revela o que havia dentro de Davi. Davi apresentou disposição para enfrentar o gigante Golias. O gigante Golias, um homem de cerca de 3 metros de altura, um herói de guerra, herói dos filisteus, ele já estava desafiando o exército de Israel há 40 dias. Diz a Bíblia que 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde, Golias saía ao encontro das fileiras dos soldados de Israel, e ele dizia assim: para que haver guerra entre os 2 exércitos? Vamos duelar aqui só 2 homens. Vamos ter um combate só de 2 homens. Encontrem entre vocês um homem que me enfrente. Se ele me vencer, todos nós viramos escravos de Israel. Se nós vencermos, Israel vai nos servir. Mas não precisa todo mundo lutar, só um. E ele fazia isso porque ele sabia o quanto ele assustava com a sua força descomunal, com o seu tamanho. E os soldados de Israel, que já estavam ouvindo aquilo há 40 dias, tinham espada, tinham escudo, tinham lança, tinham treinamento, tinham força física. Mas desde Saul, o rei de Israel, até o último soldado, ninguém absolutamente se habilitava a lutar contra o Golias. Por quê? Por que ninguém se habilitava? Porque todos aqueles soldados estavam, inclusive o rei Saul, visando aquela batalha como uma batalha humana, uma guerra humana. Os homens de Israel contra os homens dos filisteus. Todos eles tinham uma visão humana. Se você vem na igreja, mas você continua vendo tudo do jeito que as pessoas veem lá fora, se você tem uma visão limitada, a visão humana, então você vai ter ações e reações iguais às das pessoas lá fora. Quando acontecer uma coisa boa, você vai ficar alegre. Quando acontecer uma coisa ruim, você vai se deprimir. Quando as chances forem grandes, você vai estar animado. Mas quando a situação parecer impossível, você vai estar com medo. Essas são reações humanas, naturais, de qualquer ser humano. Mas, quando você tem a visão espiritual, quando os seus olhos espirituais se abrem, e eu vou dizer como isso acontece, então você passa a ver como Deus vê.
E se você vê como Deus vê, você vê lá do céu, você tem uma visão, a visão de Deus é acima dos satélites. Você sabe que na guerra, hoje em dia, as grandes potências mundiais se valem daquilo que os satélites mostram, porque os satélites têm uma posição privilegiada para ver tudo o que acontece no planeta, não é assim? Os satélites passam informações para essas potências. Agora imagine a visão de Deus. Deus está acima dos satélites. Deus está acima, Deus está no terceiro céu. Então você passa a ver como Deus vê. Você já reparou, se você olhar de um avião, os prédios ficam pequenininhos. Tudo aquilo que é grande aqui se torna pequeno, porque você passa a ver tudo do alto. Não é assim? Sim ou não? Quanto mais alto você está, mais pequenas as coisas ficam aqui embaixo. Então, aqueles homens, os soldados e o rei Saul, viam um gigante de baixo para cima. Davi viu o gigante de cima para baixo, porque ele tinha a visão de Deus. Repare nas palavras: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Então, no mínimo, Davi também deveria ir contra ele com espada, com lança e com escudo, com armadura. E está escrito, inclusive, que o próprio rei Saul emprestou a sua armadura para Davi, a sua espada, a sua arma, enfim. E a Bíblia diz que Davi vestiu, mas não era o tamanho dele, né? Se você vestir uma roupa que não é o seu tamanho, já é esquisito. Imagina uma armadura. E ele não conseguia andar. E aí ele tirou tudo e falou: rei, eu não consigo andar com isso aqui não. Não é isso que vai me dar o quê? A vitória. Arma por arma ele vai me vencer. Eu não vou na força do braço. Então ele se despiu da armadura de Saul. E aí ele explica aqui, ó: porém eu venho a ti como? Em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele estava ali trazendo aquela batalha para o campo espiritual. Ele sabia que por trás daquele gigante tinha um demônio. Ele sabia que por trás de toda aquela afronta, aquilo não era uma coisa que começou na terra, aquilo começou no mundo espiritual. Tinha demônios ali. E ele sabia que ele só poderia resolver aquele problema com armas espirituais. E qual é a arma? Ele diz aqui: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem pode dizer eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, ou eu vou contra X problema em nome de Jesus? Todo mundo pode dizer. Quem tem boca fala o que quer. O nome de Jesus hoje em dia é usado, sem critérios. A pessoa tropeça numa pedra, ai Jesus. Qualquer um. Aliás, falar em nome de Jesus, falar está amarrado, está até na moda, sabia? Está até na moda. O pessoal faz piada com isso. As pessoas fazem piada. Essa expressão está amarrado. Está amarrado em nome de Jesus, ou então, como alguns falam, o sangue de Jesus tem poder. Falar, quem tem boca fala o que quer. Você pode ensinar até o papagaio, que ele fala, sim ou não? Até o papagaio vai aprender a falar. Mas tem gente aí que está amarrando isso, amarrando aquilo, falando em nome de Jesus, e a vida não anda. Na verdade, o que dá condições de você falar em nome de Jesus? É quando o Espírito Santo vem sobre você. Quando uma pessoa é possuída pelo Espírito de Deus, então essa pessoa está sendo habilitada pelo próprio Deus, ou autorizada pelo próprio Deus, a falar em nome de Jesus. Por exemplo,
eu não sei se você já leu que Paulo fala que nós somos embaixadores do Evangelho. O que é um embaixador? Nos países lá fora nós temos embaixadores brasileiros. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro pode chegar lá fora e falar em nome do Brasil? Não, só o embaixador. Você é brasileiro, você pode chegar lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, em algum lugar e dizer assim, eu sou brasileiro. Tá bom, mas você não pode falar em nome do Brasil. Só o embaixador pode falar em nome do Brasil, porque ele foi habilitado para isso ou autorizado para isso pelo presidente da República. Quem decide quem vai ser o embaixador do Brasil em determinado país é o presidente da República. Então ele, quando ele fala, aquele país sabe, não, ele é o embaixador. Então ele pode falar em nome do país. É a mesma coisa. Para você, sabe, falar em nome do Senhor Jesus, é preciso que você receba o Espírito Santo. E se você observar, Davi, antes de vencer o Golias, está escrito que o profeta Samuel foi até a casa de Davi, a casa de Jessé, pai de Davi, e dentre os filhos de Jessé, ele derramou o azeite sobre quem? Sobre Davi, e o Espírito do Senhor o possuiu. Então ele, quando ele foi para aquele campo de batalha, ele estava habilitado pelo próprio Deus para falar em nome do Senhor dos Exércitos. E por que eu estou falando isso? Onde é que eu quero chegar? E o que a sua vida tem a ver com isso? A minha intenção é fazer você entender que a sua maior necessidade não está nos recursos pelos quais as pessoas tanto lutam e se degladiam e fazem guerras. A sua maior necessidade é ter o Espírito Santo. Amém, pessoal? Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder e autoridade para falar em nome do Senhor Jesus, para usar a autoridade do nome dele e prevalecer diante de tudo que existe aí fora. O maior recurso que alguém pode ter nessa vida para chegar aos seus objetivos, para vencer os seus Golias, para vencer os seus problemas, o maior recurso não é o ouro, não é a prata, não é o dinheiro, não são as riquezas desse mundo. O maior recurso é o Espírito Santo dentro de você. Amém? No versículo 50, está escrito assim: assim, quer dizer assim, dessa forma, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse o quê? Uma espada na mão. Está vendo? Abra a sua visão. De repente você está suspirando por alguma espada na sua mão. Você é aquela pessoa que às vezes fica assim: ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se eu tivesse dinheiro para comprar isso que eu estou precisando, ah, se eu tivesse alguém que me ajudasse a conseguir aquilo outro. De repente você é aquela pessoa que vive, sabe, empregando todas as suas energias, você nem descansa direito, você fica, sabe, correndo de um lado para o outro para obter recursos para poder chegar aos seus objetivos. As pessoas, desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, elas ficam lutando por coisas e por pessoas, mas não aplicam a mesma força para ter o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo,
que é a maior de todas as riquezas de alguém. A maior riqueza que alguém pode ter é o Espírito Santo. Você que me ouve nesse momento, você pode ter, sabe, agora um saldo milionário na sua conta. Enquanto você está aqui, sabe, tem um extrato lá seu, o banco está lá online e tem números lá que chegam a milhões. Você pode estar com um carro top de linha aqui no estacionamento. Você pode estar, sabe, ter deixado lá a sua casa, uma casa confortável, para a qual você vai voltar daqui a pouco. Tudo isso não é pecado, tudo isso tem o seu valor. Mas não é isso que faz a diferença. Porque tem gente aí fora que pode ter, e tem gente que tem 100, 1000 vezes mais que você, 10 vezes mais que você, e é infeliz, e não consegue derrubar os seus Golias, não consegue derrubar o Golias que está lá acabando com o casamento da pessoa. Todo o dinheiro que ela tem não resolve o problema do casamento, não resolve o problema de adultério que tem lá dentro do casamento, não tira o filho das drogas. Tudo que a pessoa tem não acaba com esse buraco que ela carrega dentro dela, chamada depressão, e ela já pagou ao hospital, já pagou tratamento, já foi aos especialistas, aos melhores psicólogos, e não tem ninguém que preencha esse vazio, porque essa espada, esse escudo, essa lança não vai derrubar o Golias. O que faz a diferença é o Espírito Santo. Olha só o que ele fala lá no Salmo 20, versículos 7 e 8. Davi fala assim, escreveu assim, uns confiam em carros e outros em cavalos. Ou seja, na guerra tem carros e cavalos. Então tinham reis que confiavam no número de carros e cavalos. Mas nós faremos menção do quê? Do nome do Senhor nosso Deus. Quer dizer, a mesma visão lá de trás que fez ele vencer o Golias. Assim como ele não confiou na espada de Saul, na lança de Saul, no escudo de Saul, na roupa de Saul. Anos se passaram, ele já era rei, e ele continuava dizendo: eu não confio nos carros e nos cavalos, eu não confio no armamento, no poder bélico que o meu exército tem. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aí continua. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Só o Espírito Santo vai sustentar você. É uma questão de sobrevivência da fé. Você precisa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa maior necessidade. É uma questão de sobrevivência da fé.